Eu assisti na sua casa ou na minha e me lembra bastante Simplesmente Acontece, mas de um jeito um pouco menos trágico. Na verdade, bem menos trágico. Debbie e Peter ficam por uma noite e apesar de terem muitas coisas em comum, depois disso o Peter dá umas desculpas lá pra ela do porquê eles não podem namorar. E daí eles acabam se tornando amigos, melhores amigos eu diria, e se passam 20 anos. Nesses 20 anos eles conversam todos os dias. E nesse período de 20 anos muita coisa mudou. A Debbie, ela teve um filho chamado Jack, ela casou, ela se divorciou, ela desistiu do sonho dela de ser uma editora de livros para se tornar uma trabalhadora da parte administrativa de contabilidade de uma escola. E o Peter teve problemas com o alcoolismo, ficou sóbrio, se mudou, desistiu do seu sonho de ser escritor e acabou indo trabalhar em uma empresa de marketing. Acontece que logo no começo do filme, né, nos é dito ali que a Debbie, ela precisa ir para Nova York, que é onde o Peter mora, ela mora em Los Angeles, e ela precisa ir para Nova York para terminar um curso lá que ela estava fazendo, porque ela precisa de um dinheiro extra e esse curso vai ajudar ela a ganhar um pouco mais no trabalho que ela tem. Só que ela precisa de alguém para ficar de babado Jack, e a moça que ia ficar de babado Jack acaba desistindo porque ela consegue um outro negócio lá de emprego de atriz e pá, e ela não vai conseguir cuidar do Jack. E a Debbie, ela não confia em ninguém pra cuidar do garoto, porque o garoto tem tipo 300 alergias e ela é uma pessoa muito super protetora. Então a Debbie meio que desiste do curso dela, ela decide que vai deixar pro ano que vem, porque só abre uma vez por ano, né? E ela simplesmente desiste da ideia, né, de ir pra Nova York terminar o curso dela. Até que o Peter, ele se oferece pra cuidar do Jack e ela acaba aceitando. Então nisso eles basicamente mudam de lugar. Ela vai para casa do Peter e o Peter vai para casa dela. E nisso o nosso casal querido se desencontra e lá vamos nós para quase 2 horas de filme do casal não se vendo nenhuma vez. Acontece que nessa jornada aí de troca de casas, um descobre muita coisa sobre o outro, inclusive eles descobrem que, diferente do que eles pensavam, o outro não contava tudo pra eles. E eu não sei porque eles estão tão surpresos com isso, porque ninguém conta absolutamente tudo. Às vezes a gente acha que um detalhezinho ali nem é tão importante assim. Nem é necessariamente porque você está escondendo, só porque não parece importante. E além disso, eles também passam por várias autodescobertas e tal. Então é uma jornada interessante. E assim, o Peter, ele cuida do Jack de uma maneira bem menos obsessiva do que a Debbie, porque ela é muito super protetora por causa dos 1001 problemas de saúde do garoto, e daí ele não pode fazer nada, sabe? Ele não vive como um adolescente comum, ela nunca deixa ele fazer nada, e tem 1 milhão de regras, e o Peter cuida dele, tentando fazer ele viver uma vida o mais normal possível, sem matar o menino. Nesse meio tempo, enquanto o Peter está lá descobrindo como cuidar de uma adolescente, a Debbie vai pra casa do Peter, né? Ela conhece a Minka, que é uma ex-namorada do Peter. Elas viram boas amigas e a Minka começa a tentar fazer ela sair da casca, sabe? Tentar fazer ela conhecer novas pessoas, viver a vida e tal, porque a Debbie, ela é uma pessoa extremamente quadradona, que não faz nada, porque, não sei, parece que ela não se permite viver muito. E daí, início de conhecer novas pessoas e tal, a Debbie conhece o Theo, que na verdade é um cara que ela já era super fã, que ele trabalha numa editora lá, que acontece por coincidência, ou nem tanta coincidência assim, que ela já leu todos os livros que essa editora publicou. Enfim, eles ficam conversando lá, rola um climinha entre eles nesse primeiro encontro, que não é bem um primeiro encontro, é só tipo, eles estavam no mesmo lugar na mesma hora e acabam indo conversar. Mas não chega a realmente acontecer nada, porque a Debbie, ela é super lerda, eu acho que até mais lerda do que eu, se é que isso é possível. Mas aí, meus amigos, acontece uma reviravolta muito interessante, que lembra que eu falei que eles descobriam que não contavam tudo um pro outro? Então, a Debbie, ela descobre que, na verdade, o Peter, ele nunca desistiu de ser escritor e ele chegou a escrever um livro que ele nunca publicou e nunca contou pra ninguém sobre. Aí você me pergunta, como que ela descobre isso? A Minka fofoqueira conta pra ela, mas a mulher nunca chegou a ler o livro porque ela falou que ela odeia livros, ela odeia coisas que você precisa ler. Então, a Debbie, depois de muita relutância, decide ler o livro e ela ama o livro e ela decide que, assim, por conta própria, ela
ela vai lá falar com o Theo pra publicar o livro do Peter. Só que é claro que ela não conta nada pro Peter, ela mente pro Theo falando que ela é a editora do livro do Peter, né? E o Peter também não conta nada pra ela sobre como tá criando o filho dela. Então, basicamente, o filme inteiro ele fica criando essa tensão ao redor do fato de que eles não estão contando as coisas um pro outro e fazendo a gente acreditar que em algum momento eles vão explodir um com o outro sobre isso. Enfim, até aí beleza, bora continuar. A gente já chega lá. Ainda enquanto a Debbie tá em Nova York, ela acaba ficando com o Theo dentro do apartamento do Peter, né? E ela grava a situação toda porque, apesar de ela ter a mesma idade que o Peter, ela é uma tiazona que não sabe mexer no tablet, diferente dele que resolveu ter um apartamento inteiro todo tecnológico. Então ela acaba gravando por acidente e o Peter acaba vendo. Ele não, tipo, assiste igual um stalker super creepy, mas ele recebe uma notificação de que tem alguma coisa gravando no apartamento dele. Então ele vai ver o que que é e ele acaba vendo um pouco ali da situação. Então ele decide sair pra fazer merda, mas em vez de fazer merda, ele volta pra casa e fica conversando lá com uma amiga que eles têm em comum, até ele finalmente admitir que ele tá apaixonado pela Debbie, que ele é apaixonado pela Debbie há muito tempo. E assim, cara, demorou, né? Assim, 20 anos, poxa, demorou, né? Eu não sei, eu acho que simplesmente acontece, nem demora todo esse tempo pra acontecer. Tudo bem que é muito mais drama, muito mais trágico e muito mais, sei lá, triste, mas não demora tudo isso. Porque é dali da menina ficar grávida pra filha dela fazer, sei lá, uns 13 anos, viu? Não chega a 20. Enfim, nesse tempo aí, a Debbie também descobre um envelope na casa do Peter que estava escondido. E dentro desse envelope tinha várias lembranças dela, várias fotos dela, cartinha que ela mandou pra ele, cartão postal, uns souvenirs aleatórios de dates que eles tiveram, que eles não falam que são dates, né? Porque eles são amigos, né? Mas enfim. E assim, o Peter, ele é um personagem que ele mesmo fala que ele odeia lembranças, ele odeia guardar recordações, ele odeia qualquer tipo de decoração, qualquer tipo de objeto que tenha alguma memória afetiva. Então ele não tem nada disso no apartamento dele, o apartamento dele é todo cinza e triste, igual aquelas casas de famosos que parece uma clínica, sabe? Então é assim que é o apartamento do Peter. Então quando a Debbie ela acha esse envelope, ela acha muito peculiar, porque tem várias lembranças ali e ele fala que ele odeia guardar lembranças. Só que mesmo assim, ela não chega à conclusão sozinha de que ele gosta dela e ela precisa que a Minka vá lá e traduza toda a situação pra ela. E mesmo assim, ela fica meio em negação. E nesse mesmo dia, ela tem um encontro com o Theo. Então, né, ela fala, não, vou deixar isso de lado. Ela vai no encontro com o Theo. E, inclusive, nesse encontro, o Theo até fala pra ela que ele conseguiu um emprego pra ela numa editora lá, e não sei o que, pra ela poder trabalhar lá e pá. Mas que ele não conseguiu na mesma editora que ele trabalha, porque seria estranho, porque eles não sabem a relação deles ainda, e não sei o que. E daí ela vai lá e dispensa ele, que ela fala que ela tá apaixonada por outra pessoa. Cara, você demorou 20 anos pra perceber que você tá apaixonada por outra pessoa, porque assim, eu entendo a pessoa se apaixonar por alguém que ela é amiga e ela ter medo ali de tomar a iniciativa de estragar a amizade, eu entendo. Agora, você demorar pra você perceber que você tava apaixonada pela pessoa, você demorar 20 anos pra você perceber que você tava apaixonado pela pessoa, é um pouco demais, não é? Assim, a lerdeza é num nível muito extremo. Só pra citar aqui um negócio aleatório, uma das coisas que é falada nesse filme sobre esse casal é que os dois, eles têm um medo muito extremo de correr riscos. Eles não fazem nada que tenha um risco mínimo de dar errado, porque eles morrem de medo de alguma coisa dar errado. E daí eles nem tentam. E daí dá errado, porque você não tentou. Mas enfim, a dica que eu tenho pra esse casal é, pessoal, vamos fazer uma terapia? Porque assim, nada extremo é bom. Nada. E eles passam 20 anos com medo de tomar qualquer atitude sobre qualquer coisa. Porque você pensa, ai não, mas eles não falaram pro outro porque eles são muito amigos, estão com medo de perder a amizade. Não, beleza, já é estranho, mas beleza. Só que eles não tomam nenhuma atitude na vida deles que traga o mínimo risco em nada. Eles não arriscam em nada durante 20 anos. Gente, vamos combinar que tem um problema aí? Sabe, alguma coisa de errado não está certa? Terapia. Mas voltando ao encontro da Debbie com o Theo, ela recebe uma ligação dizendo que o Jack sofreu um acidente em um jogo de hóquei, que inclusive ela não deixa o Jack jogar hóquei, mas o Peter deixou. E daí isso desanda o negócio todo, porque ela fica fula com o Peter, né? Porque ele deixou o filho dela jogar hóquei, e o filho dela não pode jogar hóquei porque é muito perigoso, porque ele é muito
pequenininho e não sei o que e pá. Só que assim, ela fica fula sem razão nenhuma, porque o garoto tá super feliz de poder jogar hóquei. Tipo assim, é a situação mais emocionante que já aconteceu na vida dele, ele levar uma concussão. Então, ele tá, assim, a criança mais feliz do mundo. Eu não sei porque que ela tá tão brava com o Peter. Ele fez o filho dela muito feliz e de um jeito muito inusitado. Enfim, a Debbie fala pro Peter no telefone que é pra ele ir embora, porque ela não quer olhar pra cara dele quando ela chegar lá. Só que eles trabalham essa logística de um jeito meio burro, e aí por algum motivo eles acabam se encontrando no aeroporto, o que não faz muito sentido, porque ela tá chegando e ele tá saindo. Só que assim, ela arrumou as coisas dela, ela foi pro aeroporto, ela pegou o avião, ela chegou no outro aeroporto e ela encontrou o Peter lá. Nesse tempo que ela fez tudo isso, o cara só arrumou a mala e foi pro aeroporto? Qual é a lógica do tempo? Como funciona o tempo nesse filme? Tipo, ele é tão lerdo assim pra arrumar as coisas e ir pro aeroporto? E ela é tão rápida assim? Ou o filme não pensou muito bem nessa parte? Além disso, né, quando eles se encontram ali no aeroporto, inclusive tem cachorro latindo e vai ficar latindo, porque eu não vou parar de gravar porque o cachorro do vizinho tá latindo. Mas enfim, quando eles se encontram ali no aeroporto, eles começam a discutir, né, porque é óbvio que eles iam brigar, porque o filme traz essa ideia, essa tensão de que em algum momento vai acontecer uma briga, mas essa é a briga mais rápida que eu já vi na minha vida. Sério, em menos de 5 segundos eles se resolvem e aí quando você vai ver, eles saem do aeroporto como casal. Eu sinto que esse filme, ele tava até que indo bem, ele tava até que caminhando bem, apesar dele ser um filme muito previsível, só que parece que no final não deu tempo de desenvolver todos os eventos, então eles tiveram que fazer correndo, pro filme não ficar muito longo. É isso que parece, sabe? Eles fazem as coisas de um jeito muito de boa, muito tranquilo, não de um jeito entediante, mas num ritmo bom durante o filme, e daí chega no final e eles entram em desespero, porque eles não conseguiram desenvolver várias coisas que já deviam estar desenvolvidas, e daí eles precisam correr com isso para fazer isso funcionar em 10 minutos. E daí, depois disso, a gente recebe uns 6 anos depois, com imagens dele se mudando e as legendas do que aconteceu escrito na tela. E são coisas bem óbvias. A Debbie virou editora lá do lugar que ela queria ir. O Peter publicou o livro dele. O Jack continuou jogando hóquei. Eles foram todos morar juntos. E a gente ainda recebe um viveram felizes para sempre, depois substituído por casar não é moleza. Eles apenas viveram uma ótima vida. E assim, esse é um dos finais mais bosta de filme que eu já vi em toda a minha vida. Olha, eu não tô dizendo que eu não gostei do filme. Eu achei o filme legal. Mas que final mais merda. Sério. Cara, eles pegaram um negócio que era pra eles terem usado a inteligência ali, distribuído durante o filme, ter desenvolvido ali em, sei lá, uns pelo menos 20 minutos. E eles quiseram resolver em 10 de um jeito super corrido e de qualquer jeito. Parece que eles chegaram no final do filme e eles falaram: ai, já cansei disso, vou fazer rapidinho aí, só pra terminar, que eu já cansei, não quero mais olhar pra esse negócio. Parece eu fazendo meus roteiros de vídeo pro YouTube, que eu começo super bem, quando chega no final não aguento mais olhar pra aquilo, e daí eu já desisti, e daí no final já tá uma merda. Enfim, a conclusão aqui do vídeo é que eu gostei do filme, eu achei o filme divertido, entretenimento bom, mas que final preguiçoso foi esse, sabe? Assim, esse é um filme que eu assistiria de novo, apesar do final ser bem ruim, mas ele é aquele tipo de filme que você tem que dar uns meses pra você assistir de novo, pra você ter esquecido da história, porque se você assiste e você ainda lembra da história, ele fica enjoativo, ele fica chato. Então assim, assistiria de novo? Assistiria, daqui a uns meses, depois que eu já tiver esquecido de tudo. Eu daria uma nota 8/10, talvez 7/10, apesar do final. O resto do filme foi um bom entretenimento. Se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre filmes e séries e, enfim, doramas, livros e qualquer coisa que der na minha telha que seja relacionado à cultura e entretenimento audiovisual, se inscreve nesse canal aí porque eu tô sempre postando alguma coisa agora. Tem vídeo 2 vezes na semana por enquanto.